Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, onde nos unimos para louvar e agradecer ao nosso verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é bom podermos nos reunir na sua casa e testemunhar em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Também, Senhor, confiamos em Cristo Jesus, que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para perdoar estes nossos pecados. Através da Tua palavra, Tu nos mostraste os nossos pecados. Através da Tua palavra, Tu nos levaste ao arrependimento. Então, Senhor, arrependidos destes nossos pecados, confiantes em Cristo, nós Te pedimos, tem compaixão de nós. Dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo para o dia de hoje é o Salmo de número 131. Hoje iremos fazer a leitura de forma conjunta. Iremos ler todo o texto do Salmo. E depois, por causa do problema técnico do teclado não estar funcionando na caixa de som, nós também vamos ler o Gloria Patri e o Kyrie. Então, em conjunto, lemos os versículos 1 a 3 do Salmo, depois lemos também o Gloria Patri e o Kyrie. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Senhor de graça e misericórdia, ensina-nos pelo Teu Espírito Santo a seguir o exemplo de Teu Filho em verdadeira humildade, a fim de resistirmos às tentações do diabo e com mentes e corações puros evitarmos o orgulho pecaminoso. Através do mesmo Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podeis sentar. Neste momento nós vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Provérbios, capítulo 25, versículos 2 a 10. Livro de Provérbios, capítulo 25, versículos 2 a 10, onde encontramos assim registrado:
Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos, e você nunca mais se livrará desta vergonha. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 17. Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 17, onde encontramos assim registrado: Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino A Lei do Senhor é Perfeita.
testemunho do Senhor é fiel, e da sabedoria aos simples são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Evangelho, conforme encontramos em Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 14. Evangelho conforme Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 14, onde encontramos assim registrado. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e o mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez essa comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você for dar uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento iremos cantar o hino de todo o coração, e durante o cantar deste hino as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Marisete. Coração, maltratei e magoei o meu irmão. E quantas vezes eu maldisse o seu nome, Senhor, nos momentos em que eu estava em maior aflição. Me perdoa, me perdoa. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas leituras bíblicas do culto de hoje, destacando o texto de Provérbios, capítulo 25, versículos 2 a 10, principalmente o versículo 5 que diz: afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna um governo forte é a justiça. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos orientar em nome de Jesus. Amém. Estimados de Cristo Jesus, as leituras bíblicas de hoje, podemos dizer que elas nos trazem duas coisas extremamente importantes no seu ensinamento: humildade e justiça. E é isso que nós queremos conversar um pouco hoje, refletir um pouco, sobretudo nestas palavras ligadas
aos textos bíblicos de hoje, especialmente no texto que eu já citei do livro de Provérbios. Nós estamos passando pelo período eleitoral em nosso país, e muitos sentimentos irão se aflorar nestes próximos dias. E nós, como cidadãos brasileiros e como cristãos, devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado para não misturarmos as coisas que irão nos cercar nos próximos dias. Muito cuidado para nós não acharmos que a nossa religião tem que adentrar a política ou a política tem que adentrar a nossa religião. Mas ao olharmos esse texto de Provérbios, capítulo 25, o versículo 5, nós vemos com clareza o que Deus espera das pessoas nos governos e também nós como população. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Talvez nós poderíamos dizer que a coisa mais lógica que poderíamos dizer que um governo forte é um governo justo, é um governo correto, porque este governo irá ajudar todas as pessoas. Por isso nós devemos ter consciência e também pautar a nossa conversa e também a nossa decisão de voto sobre este parâmetro. Nós deveríamos votar em pessoas justas, honestas, corretas, afastar, e eu diria que não é só do governo, mas afastar de toda e qualquer situação da nossa vida maus conselheiros. Porque nós não queremos pessoas más nos aconselhando como nós vamos educar nossos filhos, como nós vamos nos alimentar, como nós vamos administrar o nosso dinheiro. Então, por que deveríamos também querer pessoas más, maus conselheiros, dentro da nossa vida política que rege e cuida do nosso país? Então, estas palavras do texto de Provérbios hoje são muito importantes para nós, principalmente onde diz: o que torna um governo forte é a justiça. Poderíamos dizer também que o que torna a nossa vida forte é a justiça. E então poderíamos pensar, mas como nós somos justificados? Como que nós somos justos se nós somos pecadores? Se nós pecamos diariamente por pensamentos, palavras e ações. E nós acabamos de cantar. O que nós devemos fazer para viver uma vida justa? Nós devemos reconhecer o nosso erro. Nós devemos nos arrepender dos nossos erros, como já fizemos em nosso culto, abrindo o nosso coração com sinceridade a Deus e dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu pequei. E então nós somos cobertos pela justiça de Cristo. Não há mais nada que esteja a nos acusar espiritualmente. Os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Eventualmente, se fizemos alguma coisa errada no âmbito material, transgredindo alguma lei, nós temos que pagar por isso. Nós temos que cumprir o que a justiça determinar. Mas no âmbito espiritual, na nossa vida espiritual, Cristo já pagou todos os nossos pecados e nós somos justificados por Ele. Aí entra a segunda palavra que eu citei no início da mensagem: humildade. Nós temos que ter humildade e reconhecer quem nós somos: pobres e miseráveis pecadores. Tem um fator em nossa vida que nós não podemos fazer nada. Por mais que nós tenhamos dons, qualidades, por mais que nós saibamos falar bem, administrar bem o nosso lar, uma empresa, ser um bom músico, nossos professores de escola bíblica, professores na escola,
demais atividades, por mais que nós tenhamos dons, na parte espiritual, diria que nós somos um zero à esquerda. Não servimos para nada. E nós temos que ter humildade em reconhecer isso, que nossas obras não contribuem em nada com isso. Por isso nós precisamos do nosso Salvador. E aqui é interessante olharmos também esse versículo 5 de Provérbios 25, e afastar do governo da nossa vida maus conselheiros. Coisas que nos levem a querer pecar. Coisas que nos levem a querer deixar Deus de lado. Coisas que nos afastam da comunhão com Ele, seja aqui no templo, seja em casa, seja na nossa vida. Porque tudo que nos afasta do Senhor e de uma vida consagrada a Deus é um mau conselheiro em nossa vida. E nós devemos erradicá-la da nossa vida. Senão nós estaremos colocando um inimigo dentro da nossa vida, e pior, estaremos alimentando este inimigo para acabar com a nossa vida e muitas vezes até menosprezar o Salvador e nos levar talvez para a condenação eterna. Afaste do rei os maus conselheiros. Afaste da tua vida aquelas coisas que querem te afastar do Salvador. Ouvimos diversos textos hoje, no texto de Hebreus, no capítulo 13, há vários conselhos de como agradar a Deus, é o título que traz nas nossas Bíblias, né, como agradar a Deus. E dentro deste texto aqui, um versículo que chama muito a atenção é o versículo 5, que diz: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Infelizmente, muitas pessoas acabam querendo ter como conselheiro na sua vida o dinheiro, tratando ele como se fosse a coisa mais importante. E nós sabemos o quão necessário e até importante ele é na nossa vida, pois sem ele nós não conseguimos viver. Mas tudo que nós recebemos por pura graça de Deus. Deus nos abençoa com o necessário para a nossa vida. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz: fiquemos satisfeitos com o que o Senhor tem feito por nós. E tenhamos confiança, e até eu diria, hajamos com humildade, em saber que o Senhor jamais irá nos abandonar. Tudo o que Ele faz em nossas vidas, faz para o nosso bem. Faz para que nós estejamos firmados, apegados a Cristo como nosso Salvador. E assim nós possamos ter uma vida de justiça aqui neste mundo. Uma vida justificados por Cristo, perdoados, salvos. Uma vida que não deve nada a ninguém, mas Cristo já pagou tudo que precisava ser pago em nosso lugar. Por isso também é interessante nós analisarmos algumas palavras que apareceram no Salmo que nós lemos em conjunto no dia de hoje. E eu destaquei algumas palavras. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Vejam a afirmação do salmista aqui dizendo: olha Senhor, eu já não sou mais orgulhoso. Porque pela nossa natureza humana nós temos e teríamos esse problema. O orgulho em nossa vida. Lembremos de Adão e Eva, que ao pecarem, eles não assumiram o seu erro e disseram: Senhor, foi culpa da Eva, foi culpa da serpente que tu criaste. E muitas vezes o ser humano quer acabar com a sua soberba, com o seu orgulho, jogando a culpa no Senhor. Mas o salmista diz: assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito. E o meu coração está calmo dentro de mim. Por quê? Porque eu não sou mais orgulhoso. Porque eu confio em Ti. E então o salmista termina: povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus o Senhor, agora e sempre.
Nós podemos trocar as primeiras palavras do versículo 3 de povo de Israel para os nossos nomes. Cada um de nós põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Deixemos a nossa vida repousar nas mãos do Senhor, a nossa esperança nas mãos do Senhor, pois Ele fez o mais difícil por nós, perdoou os nossos pecados. Tudo mais que Ele fizer na nossa vida é muito bom. Por isso nós podemos viver pautados e apegados na graça e no amor de Deus. Também destaquei o primeiro versículo de Hebreus, capítulo 13, que diz: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Essa carta sendo escrita aos cristãos hebreus espalhados, então o autor da carta diz: continuem a amar uns aos outros, e amar é querer o melhor para o outro, querer para o outro o que eu quero para mim, fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, ou não fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. Se eu não quero receber maus conselhos, também não vou aconselhar mal quem está ao meu redor. Se eu não quero que o meu próximo seja prejudicado, se eu não quero ser prejudicado, também não vou querer que o meu próximo seja prejudicado. Como cristãos devemos viver assim. Como cristãos devemos buscar o melhor para todos. No final do texto bíblico diz que nós devemos obedecer aos líderes, falando principalmente dos líderes espirituais, aqueles que nos ensinam a palavra do Senhor, pois eles têm uma responsabilidade enorme, assim como os pais têm uma responsabilidade enorme com os seus filhos, e eles devem guiá-lo no caminho do Senhor, pois se assim o não fizer, eventualmente se o seu filho se desviar, também a culpa estará sobre os pais que não guiaram os seus filhos, não orientaram eles. Por isso nós devemos sempre nos fortalecermos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, nos fala 2 episódios da vida de Jesus. No primeiro, Jesus falando sobre ali se era certo ou não curar no sábado, mas a segunda parte é a que nos chama a atenção no dia de hoje, pois na segunda parte Jesus fala sobre a humildade. Jesus fala que nós não devemos procurar os melhores lugares quando nós formos convidados, e isto era um costume na época, e para nós devemos olhar e entender que nós não devemos nos engrandecer e querermos ser pessoas maiores do que nós somos. Nós temos que realmente viver uma vida pautada pelo amor de Deus, e quando for para sermos exaltados e nós estivermos em humildade, nós então iremos ser, mas não procurarmos isso como sendo a coisa mais importante da nossa vida. O versículo 11 diz: porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Nós somos pobres e miseráveis pecadores. Todas as pessoas são. Todas as pessoas de nosso país, do presidente da república até a pessoa que vive uma vida mais miserável em nosso país, espiritualmente está no mesmo nível. É um pobre e miserável pecador. E precisa do amor de Deus na sua vida, precisa da justiça de Cristo em sua vida, precisa dos conselhos de Deus em sua vida, assim como nós também precisamos. Então nós devemos viver a buscar estes conselhos de Deus e não os conselhos dos inimigos, do diabo, do mundo e da nossa própria velha natureza. Nós devemos lutar contra estes conselhos, contra estes maus caminhos. Até li uma frase, uma ideia, um pensamento, ontem ou hoje, no Facebook, que dizia assim: quando nós estamos em casa e uma fagulha cai no nosso tapete, nós vamos correndo lá e apagamos, porque senão o tapete vai pegar fogo. Mesma coisa, na mata aí,
na secura das nossas plantações, se uma fagulhinha pegar, logo se corre para tentar apagar. Assim também deve ser na nossa vida espiritual. Qualquer fagulha que nos leve ao pecado, nós devemos correr e apagá-la, pela palavra do Senhor, participando dos meios que Deus nos deu, a Santa Ceia, lembrando do nosso batismo, que desde pequenininho, Deus já operou a fé em nosso coração, e faz-nos andar no seu caminho. Como é importante nós estarmos atentos, vigilantes, alertas, cuidando, para que maus conselheiros não estejam na nossa vida. Também nos pautando para que nós não coloquemos maus conselheiros em diversas áreas da nossa vida. Seja na nossa vida individual, seja na nossa vida familiar, seja na nossa roda de amigos, seja no nosso convívio de trabalho, também na nossa vida espiritual, nossa comunhão cristã, também nos cargos eletivos que nós iremos votar. Nós temos que ser pautados pelo amor do Senhor. Nós temos que ser orientados pela palavra de Deus. Nós temos que ser guiados pela mão do Senhor, que nos leva sempre a reconhecer tudo o que Ele fez e faz em nossa vida. E então, nós iremos testemunhar o amor de Cristo na nossa vida. Olhamos a nossa sociedade, vemos como nós estamos numa sociedade decaída, uma sociedade cada vez pior, podemos dizer assim, ao olharmos noticiários, ao vermos casos como este caso que aconteceu esta semana na nossa cidade, onde uma agente de saúde foi morta, o mal tomando conta em tudo, e muitas vezes nós acabamos não reagindo a isso, não nos posicionando, às vezes nem testemunhando quem pode mudar a coisa, que é Cristo Senhor. E eu lembrei de uma frase atribuída a Martin Luther King, que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Em todas as áreas, nós temos pessoas que gritam e vociferam coisas que nós achamos errado, e nós ficamos quietos. Também espiritualmente, nós temos que testemunhar o amor de Cristo. Cristo morreu para ser o nosso Salvador. Ele morreu para perdoar todos os nossos pecados. E muitas vezes nós nos aquietamos frente a outras pessoas que têm outros pensamentos, e nós temos até o pensamento de dizer: se eu falar de Cristo agora, eu vou criar um mal-estar tremendo aqui. Eu vou estragar o nosso convívio. E então, muitas vezes, nós calamos e engolimos coisas que nos fazem mal. É o que preocupa o nosso silêncio, conhecendo o amor e a graça de Deus. Por isso, ao olharmos o texto de Provérbios, capítulo 25, principalmente o versículo 5, afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Nós devemos olhar este rei em todas as esferas da nossa vida. Não apenas quando nós formos votar, daqui a aproximadamente um mês, mas tudo que faz parte da nossa vida. Afinal, eu posso dizer que eu sou o rei da minha vida. No matrimônio, o casal é o rei do lar. Na escola, o professor é o rei da classe. Na igreja, a diretoria pode ser considerada o rei da comunidade, mas não quer dizer que ela manda. Mas em todos esses aspectos, nós temos que tomar cuidado com os maus conselheiros, aquelas coisas que querem nos afastar de Deus, aquelas coisas que nos querem tirar o Senhor do seu lugar. Lembramos o primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, ao qual o reformador da igreja, Martinho Lutero, explica:
devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Pois Ele é o Senhor da justiça. Pois Ele é quem justifica a nossa vida. E então nós temos que tê-lo como nosso maior conselheiro em todos os lugares da nossa vida. E querermos que Ele também seja o conselheiro de todos que nos cercam. Porque aí estaremos vivendo uma vida de justiça. Queridos de Cristo Jesus, como nós vamos viver? Nós temos que viver de uma maneira humilde. Maneira humilde quer dizer, não somos nós que nos salvamos. Não reside bem nenhum dentro de nós por nós mesmos. Nós fazemos o bem por causa de Cristo. Nós fazemos o bem porque Ele nos transformou. E então, confiantes em Cristo, justificados por Cristo que morreu na cruz para nos perdoar, podemos viver esta vida de justiça. Podemos viver esta vida, como o autor da carta aos Hebreus diz, continuem a amar uns aos outros. Continuem a querer o bem uns dos outros, porque isso agrada a Deus. Porque isso é o que nós devemos fazer. E não tem coisa melhor para demonstrar o amor do que apontar o Salvador. Pois este Salvador nos leva para a eternidade. Ele nos perdoou todos os pecados e nos guia para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, pecado e nem injustiça. Por isso, andar com o Senhor aqui e querer que as outras pessoas também andem com o mesmo Senhor que nós temos, é amar ao próximo. Por isso, vamos amar a todos, em humildade, em justiça, e assim testemunhar Cristo para todos. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Convido todos a nós proferirmos em conjunto as palavras do ofertório. Também são palavras que o rei Davi escreveu, clamando por um coração puro, um coração que seja pautado pela honestidade. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com o voluntário Espírito. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje destacando o versículo 15, a primeira parte dele, do capítulo 13 de Hebreus, que diz: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Quando nós ofertamos com gratidão, quando nós ofertamos a Deus, confiando em Cristo, nós estamos louvando a Deus. Por isso, nosso ofertar faz parte da nossa vida de louvor a Deus. Então, convido todos que têm a sua oferta, com alegria, louvarmos a Deus, trazendo as nossas ofertas ao altar. E durante nós cantamos o hino de todas as tribos. De todas as culturas, línguas e nações, o tempo de
Bendito seja seu Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la, la 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 la. Nesse momento queremos falar com nosso Deus em oração, a oração geral da igreja, os pedidos e da nossa congregação. Orarmos pela família do pastor Arnildo Schneider. Pastor Arnildo Schneider, ele faleceu na última terça-feira. Pastor Arnildo foi vice-presidente da nossa igreja. Então queremos orar pela família enlutada. Também orarmos pela família do Felipe Schneider, esteve pregando no nosso culto de aniversário. Além de estarem enlutados pelo falecimento do seu tio, a família também está passando por alguns problemas. A filha, pastor Felipe, da Isabel, sofreu um acidente, ela e o namorado. Ela teve que fazer uma operação, colocar, se não me engano, um pino na perna. Então, vai passar agora por uns 60 dias de tratamento. Então, colocarmos a família do Felipe, do pastor Felipe, em oração. Também pela saúde da dona Loura, mãe da Adriana, está com problemas de saúde. Pela viagem na quarta-feira do Arno e do Mateus, também queremos incluir na nossa oração a hora luterana. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Após a oração proferida pelo pastor, convido todos a orarmos o Pai Nosso, colocando tudo mais que pesa em nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos porque demonstras o teu amor por nós todos os dias, derramando tuas infinitas, misericordiosas e imerecidas bênçãos. Conhecemos nossa vida e sabemos que frequentemente nos desviamos de teus santos ensinamentos e te desobedecemos. Nosso coração se enche de júbilo ao conhecermos a tua graça e não temos palavras para te agradecer pelo gesto de profundo amor demonstrado por Jesus, quando para cumprir a lei em nosso lugar se entregou à morte na cruz. Conserva, Senhor, a verdadeira fé em nosso coração e ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo a compartilharmos a notícia dessa graça a quem temos oportunidade no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, em todas as nossas necessidades. Dá-nos saúde, o pão de cada dia, forças para o trabalho e bem-estar. Nas tuas mãos nos entregamos de corpo e alma. Derrama sobre nós tuas infinitas e misericordiosas bênçãos. Ampara os que sofrem com doenças, com o desamparo, com problemas e dificuldades diversas. Que cada um possa encontrar no teu amor e providência todo o necessário, a fim de ter a saúde restabelecida. Encontre acolhida e amparo e consiga vencer seus problemas e dificuldades. Querido e grandioso Deus, amado Pai, queremos orar por todos aqueles que estão enlutados, e de maneira especial pela família do pastor Arnildo Schneider, que tu chamaste ao descanso eterno nesta semana. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tu concedeste ao pastor Arnildo, por todo o seu trabalho anunciando a tua palavra com amor e com carinho. Também, Senhor, pedimos que estejas a amparar a família com a mensagem que o pastor Arnildo levava aonde ele estava. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e continue, Senhor, a abençoá-los com o teu conforto, com o teu alívio, com a tua esperança. Também pedimos, Senhor, que estejas a abençoar a família do pastor Felipe Schneider, passando por algumas dificuldades, alguns problemas, Senhor, pelo acidente que a sua filha sofreu. Obrigado, Senhor, já pela cirurgia que ela pôde ser submetida, e continuamos pedindo, Senhor, que estejas a abençoá-la em todo o período de recuperação e tratamento. Olhe, Senhor, também pela saúde da dona Loura, a mãe da Adriana,
Esteja, Senhor, a abençoando, restabelecendo, curando em seus problemas de saúde. Pedimos, Senhor, que a Tua vontade seja feita na vida dela. Também, Senhor, esteja com aqueles que viajam, protegendo-os tanto na ida como no retorno. E de maneira especial pedimos pela viagem do Arno e do Mateus na próxima quarta-feira. Querido Deus, fica, Senhor, com o nosso país e governos. Capacita-os a fim de realizarem um governo honesto, visando o bem-estar de nosso povo. Estabelece a paz no mundo, abrindo portas para a pregação do Santo Evangelho. Assim também pedimos que a Tua mão esteja sobre a Tua igreja, abençoando-a e protegendo-a, guiando os seus pastores e membros para testemunharem a Tua mensagem com alegria, com firmeza e com pureza. Também, Senhor, estende a Tua proteção e condução para a Hora Luterana, a nossa sociedade missionária, a nossa organização auxiliar da Tua igreja, que produz materiais tão importantes no levar do Teu Evangelho a todos. Tudo isto, querido Deus e amado Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Congregação, pode sentar. Nós convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem deste sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado para o nosso perdão e o fortalecimento da nossa fé. Vinde, pois, tudo está preparado. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar, vou te oferecer Todos os dons que Tu me deste, em Tuas mãos me entregar. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é Cristo, e falta então querer. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Eu já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, a Deus eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo e ser meu protetor. Ali nesta vida, em tentação e dor, vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então querer. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Convido todos a se colocarem em pé
O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Celebrar, participar da Santa Ceia, é testemunhar da justiça de Cristo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Afinal, testemunhar a morte de Cristo é mostrar o que Ele fez por nós. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, amado Pai, muito obrigado por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por este momento de nos reunirmos na Tua casa, ouvirmos a Tua palavra, recebermos o Teu perdão, o Teu fortalecimento. Fortalece-nos, Senhor, para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, mas amarmos ainda mais ao Senhor, amarmos a Ti acima de todas as coisas. Fortalece-nos, abençoa-nos, Senhor, para vivermos a Tua justiça. É o que pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, que nós possamos sempre estarmos fortalecidos e abençoados pelo Senhor. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Ao fundo nós já temos o informativo para o mês de setembro, toda a nossa programação para o nosso próximo mês. Os nossos avisos, nós temos o estudo bíblico na próxima terça-feira na casa da Ivete, do grupo Adoração. Na quarta-feira, o grupo Comunhão, na residência da Marli Zenkner. Quinta-feira, do grupo Gratidão, na residência do Lívio. Sexta-feira, encontro de casais. Todas essas atividades às 19 horas. No próximo sábado, 8h30, instrução de confirmandos. 13 horas, escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos, o lanche da Mônica. E 19 horas, o nosso próximo culto. E no próximo domingo, dia 4, reunião de diretoria às 9 horas, reunião de jovens às 19 horas. Esses são os nossos avisos da nossa programação. Lembramos que até o próximo domingo, dia 4, nós temos a inscrição para o Congresso de Servas. Será realizado em Barra do Garças, dos dias 7 a 9 de outubro, mas a inscrição é até o dia 4. Foi dada a data limite por causa do local onde será o congresso. Mais informações podem conversar com a Ana, comigo, também com alguém da diretoria das servas. Lembramos também a campanha da Hora Luterana, né? Eles estão precisando trocar o telhado da Hora Luterana, estão mexendo com a sede. Nós lemos a carta enviada pelo pastor Adelar no último culto. Ela está também afixada lá no nosso mural de avisos. Do lado tem também todo o orçamento desse projeto do telhado. Também coloquei o videozinho do pastor Adelar no nosso grupo da comunidade. Segunda-feira estarei postando de novo, mesma imagem, aí chamando a atenção aí para a campanha e uma telha, e também o videozinho de novo do pastor Adelar. Quem puder fazer a sua doação, como nós já falamos, pode fazê-la no altar, colocar ali um envelope nominado para a Hora Luterana, pode fazer a doação também para alguém da diretoria, ou ainda pode fazer a doação direta para a Hora Luterana. Lembramos que nossa congregação também, ao celebrar o culto da Hora Luterana, fez também sua oferta para o trabalho da Hora Luterana, mas surgiu aí uma nova necessidade. Então, quem puder, então fica bem aí vinda a oferta para a nossa organização auxiliar da nossa igreja. Acho que esses são nossos avisos. Nossa diretoria, alguma coisa? Nossa presidente, não? Então, desejamos que Deus os leve, vos traga de volta para o nosso próximo culto. Depois nós estaremos postando o culto na internet, conforme nós já estamos fazendo. E nessa semana, acho que alguns perceberam talvez a novidade, que nós postamos somente a mensagem do último culto. Então, também vou estar postando somente a mensagem, mais 2 dias depois do culto.
E também nós estaremos ao longo aí dos próximos dias, talvez próximos meses, tentando colocar todas as mensagens que nós temos gravados separadamente, tá? Também deixando esta oportunidade lá na internet para quem quiser rever, ouvir ou ainda encaminhar a mensagem, não precisando encaminhar o culto todo. São esses então nossos avisos. Concluímos o nosso culto cantando o hino Amarás. Desejo a paz de Cristo a todos.